Boa noite, meus queridos, minhas queridas, a turma nova do Aprendiz do Evangelho, da nossa casa do GAE. Estamos aqui nesta noite juntos. Para quem assiste de manhã, bom dia. Para quem assiste de tarde, bom dia, boa tarde. Estamos aqui juntos para falar do capítulo 17 e do capítulo 18 da apostila amarela que vocês estão estudando, né? Então, começando pela capítulo 17, nós estamos falando da instituição dos diáconos, que era aquela organização que nem nós temos nas igrejas, né? A organização dos diáconos, diaconisa. Nós temos instituída na estrada que vai de Jope, do porto de Jope, bastante importante, até Jerusalém, um grande galpão construído pelos apóstolos de Jesus e que se chamava Casa do Caminho, que era responsável por acolhimento de toda sorte de necessitados que ali passavam. Como ela ficava numa estrada muito importante, que é uma estrada longa, cerca de 1 hora de carro, deve ter mais ou menos uns 70 ou 100 quilômetros, ela ficava muito conhecida e muito falada. E aí, o que acontecia? Muitas doações vinham para aquela casa, e precisava, imagina, um monte de homens cuidando daquela casa, não é? A gente, né, que sabe como cuida de uma casa, imagina lá, havia alimentação, havia cuidados médicos, né, de saúde, médicos. Naquele tempo, havia pregação à noite, nada mais do que uma casa espírita, sabe? E a gente não sabe que precisa de organização? Sabe. Então ali precisava também, porque acabava todo mundo fazendo de tudo e todo mundo sobrecarregado. Então foram instituídos diáconos, que eram as pessoas responsáveis por cada departamento da casa. E um dos departamentos, e um dos diáconos, um dos departamentos que era o da pregação do evangelho, era tocado por Estevão. Estevão, que era um grande pregador, ele chamava Gesiel, mas pela perseguição que ele sofreu durante uma fuga, na perseguição, o pai foi morto pela perseguição dos cristãos, ele trocou de nome e ele passa a se chamar Estevão. Então, ele era o responsável por essa parte da pregação, e também aí cada um ficava com uma parte administrativa. E o que era importante para Estevão? Ele tinha duas missões na vida dele. Uma era divulgar o evangelho, divulgar a doutrina do Nazareno, e a segunda era reencontrar a sua irmã Abigail, que durante a balbúrdia da morte do seu pai, ela desapareceu, ela fugiu. E naquele tempo, 35 depois de Cristo, nós temos um grande perseguidor desses homens do caminho, né? Antigamente não se falava dos cristãos, se falava homens do caminho, que eram os divulgadores, e um grande perseguidor era Saulo de Tarso, um rabino não, ele era ainda um aspirante a rabino, ele era um estudante, era um jovem de família judaica, muito bem conceituado, muito bem estudado, formado em tecelagem, e que se preparava para assumir o seu cargo de sacerdote no Sinédrio, que era o grande controle religioso da época. E ele havia toda essa preparação para este momento. E ele era um dos mais arraigados perseguidores dos cristãos naquela época. Ele perseguia, ele matava, ele condenava. Por quê? Porque ele era um homem correto, seguidor das leis mosaicas, e ele achava que aqueles caras estavam desvirtuando. Como é que, onde já se viu falar que esse cara é um rei, que ele é um profeta, que ele é um salvador, o cara que se deixa crucificar, que morre humildemente, que não se defendeu. Então ele não acreditava nisso. Então ele achava que isso era tudo uma grande bobagem. E ele condenava e perseguia muito a estes homens do caminho. E ele vai até a casa do caminho, vai com todos os seus soldados, com Gamaliel, que era um sacerdote, um rabino, que era o seu professor, um senhor idoso, mas de muito bom coração e muito boa visão. Ele vai e prende todos os apóstolos naquela noite. E Gamaliel intercede por eles, pedindo que os libertasse, porque ele fala que se for de Deus,
se não for de Deus, perecerá, desaparecerá. Se for de Deus, permanecerá. E assim ele prende todos os apóstolos e Gamaliel intercede e fica somente com Estevão preso e condenado à morte. E aí, com a morte de Estevão, todos os outros apóstolos eles se dispersam e começam a percorrer as cidades próximas e levar o evangelho, porque essa era a missão, não é? Jesus deixou: ide pregai o evangelho, e vocês poderão fazer coisas que eu faço e as farão muito maiores. Vale dizer que eles estavam num tempo de preparação, onde Jesus disse a eles que eles teriam tempo para se preparar e que é chegado o momento onde eles teriam os poderes, as propriedades de cura, de pregação, de tudo que Jesus fazia, e que chegaria esse tempo. A gente comparando com vocês e conosco, cada um no seu tempo, pelas espigas maduras, espigas em verdes, espigas em flor, nós estamos todos numa iniciação espírita. Nós a cada dia estamos aprendendo mais. Vocês estão no mesmo caminho e deste começo da pregação do Evangelho, e onde chegará o momento de fazer o trabalho na casa espírita, por exemplo, não é? Que é o trabalho na hora. Então, 3 anos foi o tempo que se passou. E 3 anos é o tempo da escola espírita, né? Da escola de aprendizes. Então, passando esse tempo, depois disso a gente vai aprendendo todo dia também. Não se iludam que fez escola, aprendeu tudo. Nem um pouco. Vocês vão aprender muito mais. E os apóstolos são dispersos, e um dos grandes feitos foi de Pedro, que ele vai para Jope, e ele é chamado no leito de uma menina da Tábita, que estava à beira da morte, e ele ajoelha, pede, e ela sai do leito, não é? Então aí ele fala que a promessa do mestre se cumpria, mostrando a todos que os outros poderiam fazer o que ele próprio fez. Podeis fazer o que eu faço e ainda mais. E eles começam os batismos, começam as curas, começam os trabalhos todos nas cidades. E certa feita Pedro estava em Jope e ele se sentou na praia e sentiu fome, e ele vê uma visão no céu, uma toalha grande com vários víveres, com quadrúpedes, peixes e aves e tudo, e eles não só comiam os peixes. E aí a voz que ele escuta falando para que ele se alimentasse, se servisse daqueles alimentos. E ele replica e fala: não, eu sou um judeu, não posso comer essas coisas imundas. E a voz replica: o que Deus purificou, né, não faças tu impuro. E ele entende que essa passagem se referia a um segundo momento onde ele encontra os gentios, que eram pessoas, homens não circuncidados, que era naquele tempo só poderia entrar no sinédrio, pegar, falar das leis mosaicas dos homens que eram circuncidados. E ele encontra essas pessoas querendo falar de saber a doutrina, e ele compreende então o que aquela mensagem dizia, que ao homem, à vista de Deus, nada era impuro, né? Então ele vai pregando, e aí ele vai, todos os médiuns, os apóstolos recebendo Espíritos Santos, e aí ele, naquela época, né, eles falam Espírito Santo na descrição evangélica. Então, numa reunião, ele foi com um centurião e com todos os seus soldados, e foi mais ou menos uma sessão não vou falar desobsessão, mas foi uma sessão mediúnica, assim, daquelas, onde todos incorporaram, e depois virou aquela balbúrdia de ele explicar depois tudo o que tinha acontecido, né? E mesmo assim, com todos os apóstolos de Jerusalém, depois sabendo que Pedro se envolveu com pessoas impuras, ele tem que explicar tudo, né? Todos os acontecimentos, tudo que se passou, mas aí eles mostram, Pedro lembra-os que Jesus também comeu com Zaqueu, cobrador de impostos, também esteve com as mulheres perseguidas, né, com as mulheres, com as prostitutas, com tantas pessoas que eram ditas impuras, e Jesus esteve lá com ele, caminhando do mesmo modo que os apóstolos estavam fazendo naquele momento, não é? E aí todos
se compreenderam, se entenderam e passaram então agora a lutar contra essa perseguição de nosso querido Saulo o tempo inteiro. Vamos ao capítulo 18. E agora um resumo, que é bastante difícil, como eu disse na live de encontro de terça-feira, dia 18. Quem puder, leia Paulo e Estevão, ou assista um vídeo no YouTube, ou leia PDF, ou escute audiobook, mas não percam a oportunidade de ler sobre Paulo e Estevão. Então, Paulo, ele era uma conversão de rabino a operário, porque ele era, como eu falei, ele era uma pessoa estudada, ele era um tecelão, ele era formado pelo Sinédrio, era como se ele estivesse fazendo assim, USP, mestrado, MBA, doutorado, porque ele tinha aquela carreira de ser um sacerdote do Sinédrio e ali ele estava sendo preparado pelo Gamaliel. E aí ainda entra aquele questionamento do Gamaliel, esse senhor que era tão mente aberta, tão claro, tão conhecedor de tudo, como ele apostava todas as fichas para que aquele fosse talvez assim o mais importante, né, o condutor do Sinédrio, e a gente vê que ele era tão arraigado perseguidor dos cristãos. Então, o que acontece? Depois que Saulo de Tarso naquele tempo, tem contato com esses cristãos, ele escuta as pregações, ele entra num conflito interior, ele fala, mas no fundo, no coração dele, como a gente também, às vezes a gente faz as coisas e a gente sabe que no fundo não está certo, a gente tem aquele feeling, não é isso que eu devia fazer, mas e a gente entra naquele conflito, eu sei o que é certo, mas isso aqui também disseram que é, e a gente entra nesse conflito, e Saulo também estava nesse conflito, porque ele via aquela pureza, aquela humildade, aquela entrega dos homens do caminho naquele tempo, ele via tudo isso e ele achava, tocava o coração dele, mas ao mesmo tempo ele tinha toda a rigidez do trabalho no Sinédrio, do seguimento das leis de Moisés, de tudo que ele aprendia, do correto, da perseguição a esses homens que para ele eram assim uns loucos. E aí ele começa a entrar nesse conflito, né? E aí, quando ele chega no dia da execução de Estevão, ele era noivo da Abigail, uma moça querida, que era a irmã de Estevão, Gesiel, que era o sonho dele reencontrar, e qual não foi a ironia do destino que, na hora do apedrejamento, que naquele tempo eram espetáculos, né, muito bem-vindos para assistir, se comemorar a morte dos cristãos, ele leva Abigail para ver. E Estevão já está nos últimos momentos no apedrejamento, que era um espetáculo muito bem organizado, e aí Abigail reconhece o irmão e pede para falar com ele, mesmo naquele momento, ele com Saulo e Abigail, né, o Estevão, ele mesmo olha para o algoz e fala, eu tenho nele um irmão. Ser feliz, que Deus abençoe vocês. Quando ele servir a Jesus, ele vai servir com esse mesmo fervor, com essa mesma lealdade, porque ele sabia que ele estava sendo correto, ele não estava sendo um homem mau, ele estava cumprindo o que era o dever dele naquele momento. Era o que deveria ser o trabalho dele quanto um grande homem do Sinédrio, perseguir. E aí quando ele descobre que ela era irmã do Estevão, daquele homem que ele estava matando, que era um inimigo dele, porque eram as doutrinas conflitantes, ele não pode casar, ele rechaça Abigail, que vai para casa e morre de tristeza. E quando ele, arrependido, tenta conversar com Abigail, ele descobre que ela foi transformada também para a doutrina cristã através de Ananias. E ele vai até Damasco para perseguir, porque Abigail falece, e ele vai destruir a vida daquele que mudou a mente da amada dele, que antes ela era totalmente lei mosaica e agora ela era a convertida e ele havia perdido diante da vida dele que era tão correta como a nossa vida, né? Tão organizadinha, e de repente vem um turbilhão que mistura tudo e você não sabe como vai sair daquela loucura, não é?
Então, do mesmo modo, veio isso na vida de Saulo, e ele vai até Damasco porque ele quer tirar a limpo, lavar a honra daquele, matando aquele que destruiu a mente da sua noiva e que criou para ele, na cabeça dele, aquele conflito horrível. E nisso, nós vamos para a parte mais linda da história do cristianismo, fora os milagres de Jesus, porque na história de Paulo, porque ele, depois de Jesus, ele é o maior divulgador da doutrina do cristianismo. Então, quando ele está na entrada de Damasco, o que acontece? Ele, com os seus soldados, meio-dia, um calor louco, ele chegando, ele vê um grande clarão e ele cai ao chão, é uma luz muito intensa, muito que o cega, ele não consegue enxergar, ele cai ao chão e aquela luz vem, ele não vê mais nada, ele só vê uma figura surgindo e ele vê e uma voz diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, prostrado, fala: Quem sois vós, Senhor? Jesus, a quem tu tanto persegues. E aí, o que queres que eu faça? Ele fala: entra na cidade e lá você saberá. E a partir daquele momento, ele se liberta daquele conflito antigo dele e entende que aquilo realmente era o profeta, o enviado de Jesus, de Deus, né? O profeta enviado, o Messias enviado, o poder. E aí ele entra, né? E Jesus fala: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Ele estava lutando, e ele mesmo estava lutando, a luta dele era interna. E aí ele vai, cego, conduzido por um soldado, que acham que ele está louco, e vai para uma hospedaria, e ele fica lá, esperando Ananias, que é informado por Jesus, para que vá lá socorrê-lo, porque ele era o vaso escolhido por Jesus para que ele levasse a palavra dele a todas as nações, a todos os filhos de Israel, e que ali ele tinha o homem que ainda ia sofrer muito para se redimir de tudo aquilo que havia feito. E assim Saulo recupera a visão com a visita de Ananias. Ironicamente, o perseguido vai curar o perseguidor, dá a ele os pergaminhos com as pregações de Jesus, e ali Paulo vai ler e se transformar. E aí ele entra numa catarse e ele quer levar aquela boa nova para todos os lados. Ele é rechaçado por todo mundo porque ele acha que todo mundo vai acreditar nele. E na verdade acham que ele está louco. Ele é afastado do pai, ele é afastado dos amigos, né? Os amigos se afastam dele. O sinédrio quase que o condena à morte. E aí ele vai sentindo na pele tudo aquilo que ele fez com os outros, com os homens do caminho. Ele vai sentindo as portas na cara, ele vai sentindo a humilhação, ele vai sentindo o desprezo, vai sentindo a dor, que nós temos que enfrentar também nas nossas transformações morais, não é? Porque apesar de ser um caminho do bem, muitas pessoas ainda nos falam: mas por que isso? Por que você é espírita? Por que você faz isso? Mas isso é bobagem, isso é... E nós nos vemos diante de conflitos que nós temos que ter realmente a doutrina para nos guiar e nos levar adiante. Então, quando ele começa todo o seu programa de redenção, de remissão, e que vai para o deserto, ele fica 3 anos no deserto, conhece um casal que ele já perseguiu, e ele se redime, e ele volta, e disposto, como humilde tecelão, disposto a pregar o Evangelho de Jesus. E ele sonhando no meio de uma grande... de um sonho, no grande momento de tristeza, de angústia, o pai dele o rechaça, e ele tem a Abigail e o Estevão, que aparecem mediunicamente para ele, e fala: não te detenhas no passado.
Ninguém está isento de culpa, porque todo mundo condena ele. E ela diz o seguinte programa a ser seguido por ele e por nós: ama, trabalha, espera e perdoa. Essas 4 palavras foram as que marcaram o fim daquele doutor da lei, Saulo de Tarso, e nascendo o vaso novo, nosso querido apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Então, para ficar a mensagem que nós também temos que lembrar disso: ama, trabalha, espera e perdoa. Cada uma dessas palavras vai estar adequada para um momento da nossa vida. Vamos lembrar disso. Fiquem bem e uma boa aula, uma boa reflexão para vocês. Um grande abraço.